Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueço de te encontrar pra conversar. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida e a vida dos teus familiares, hoje e sempre. Amém. Essa noite é uma noite muito especial, queridos. Nós estamos gravando com um culto especial de gratidão a Deus, em virtude do nosso dia de ação de graças que aconteceu essa semana. Mas não somente isso, hoje também inicia-se o Advento, que são os 4 domingos que antecedem o dia de Natal, e nós temos muito a agradecer a Deus, em especial porque Deus se fez homem, morreu em nosso lugar, levou o castigo que hoje nos traz a paz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E vamos fazer a leitura, queridos, de adoração, que está em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16, e logo em seguida cantaremos o hino de número 16 do nosso cenário. Hebreus, capítulo de número 13, versículos 15 e 16, assim nos diz a palavra de Deus: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Cantemos todos juntos, queridos, o hino de número 16. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso nos vem fazer feliz companhia. Louvado seja Deus, queridos irmãos, pela possibilidade que nós temos em adorar ao nosso bom Salvador e Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer agora uma oração invocatória de adoração ao nosso Deus. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e te exaltamos. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre nós. Que alegria e que privilégio podermos nos reunir para juntos agradecermos que a tua boa mão está sobre nós, que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe
para o reino da tua maravilhosa luz. Nós nos reunimos, Senhor, com esse propósito, que é de dar graças ao teu santo nome. Olhe para nós, Senhor, e ache em nós verdadeiros adoradores, e que Cristo Jesus seja exaltado neste lugar, e não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, nós vamos agora fazer a leitura de confissão e perdão que está em Tiago, na carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós leremos os versículos 19 a 25, preparando o nosso coração para logo em seguida termos um momento de oração, de confissão, onde nós reconheceremos diante de Deus as nossas falhas e tudo aquilo que nós temos feito e que certamente tem desagradado ao Espírito de Deus, ainda assim, sendo gratos, porque em Cristo Jesus temos a certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 25. Assim nos diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 25. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Queridos irmãos, nós vamos ter agora alguns instantes de oração. Eu vou orar a Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. E você também, aí onde você está, você também vai baixar a tua fronte e vai reconhecer que você carece do perdão de Deus para a tua vida, porque muitas vezes nós nos iramos, muitas vezes nós falamos além da conta, além daquilo que nós deveríamos falar. E muitas vezes, como aliás nós também mencionamos isso na sexta-feira, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós muitas vezes não a colocamos em prática. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós reconhecemos a nossa falha, as nossas falhas diante de Ti, ó Deus. Reconhecemos que muitas vezes nós não somos gratos como deveríamos ser. Muitas vezes as nossas orações são para Ti como uma lista de supermercado que nós pedimos, mas nós nos esquecemos de agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem concedido para nós. Por isso, Senhor, este culto que Te prestamos é um culto especial, que nós nos colocamos diante de Ti em gratidão, e em especial em gratidão pelo perdão dos nossos pecados, porque nós não precisamos fazer nada além de confiar no sacrifício pleno, vivo, salvífico, eterno e perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. É por isso que nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Queridos, para o nosso momento de gratidão, que também é o nosso compromisso de fé, nós faremos a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4,
faremos a leitura dos versículos 10 a 13. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículos 10 a 13. E logo em seguida nós cantaremos todos juntos o hino de gratidão de número 61 do nosso cenário. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13, assim nos diz o texto sagrado: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, que esse seja o nosso sentimento agora, que nós nos lembremos que as nossas orações de gratidão a Deus devem ser feitas não apenas nos momentos bons, mas naqueles momentos que a nós não são tão bons assim, mas ainda assim, toda a nossa vida, a semelhança do hino que nós cantaremos agora, o hino de número 61, deve ser uma vida voltada à gratidão ao nosso soberano Salvador. Cantemos agora e logo em seguida nós retornamos com uma oração de gratidão. Hino 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que essa seja a nossa oração, queridos, que nós saibamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele nos dá, mas em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tantas maravilhas que o Senhor tem dado a nós, mas em primeiro lugar, o nosso coração transborda de gratidão pela salvação em Cristo Jesus.
porque através dele e desse sacrifício perfeito, nós não precisamos de intermediadores, nós não precisamos de religiões, nós não precisamos de sacerdotes, nós não precisamos de deuses, nós não precisamos de religiosos, porque a nossa única intermediação é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos mostrando o caminho aberto ao Pai, e este caminho nos leva até a sala do trono. Senhor, neste momento nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos pela Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, por aqueles que semana após semana têm vindo aqui, Senhor, e têm colaborado na gravação da mensagem, na transmissão da mensagem. Nós te agradecemos porque os teus filhos têm sido abençoados e nós temos sido abençoados também, Senhor. Abençoe aos membros, aos oficiais da igreja, e que a Igreja Presbiteriana do bairro do Limão seja uma agência proclamadora do Evangelho que traz a reconciliação entre nós e Deus. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Queridos, é com muita alegria agora que nós vamos nos preparar para ouvirmos a exposição do texto sagrado. Mas a alegria é dobrada, porque nos auxiliando nesse momento preparatório ao momento da mensagem, nós temos os nossos queridos irmãos do grupo de louvor, que de uma forma muito especial se reuniram e gravaram uma canção especial para esse culto de ação de graças. Vamos ouvir essa bela canção, já preparando o nosso coração para a pregação da palavra de Deus. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço,
Queridos, é sempre motivo de muita alegria para todos nós ouvirmos os nossos queridos do grupo de louvor e em especial para mim. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos pelo tempo que eles têm de forma muito especial doado para poder gravar para nós essas belas canções, tudo para a honra e glória do nosso grande Deus. Nós vamos meditar, amados irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 17. Vamos fazer a leitura de um texto muito conhecido de todos nós, que encontra-se nos versículos 11 a 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Assim nos diz a palavra de Deus. Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti a nossa pequenez. Reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada diante de Ti. Eu agora reconheço que eu não sou melhor do que nenhum dos meus irmãos que estão me ouvindo nesta noite. Também reconheço que sou totalmente dependente do Teu Espírito e que se Ele não falar, Senhor, ao coração dos Teus filhos nesta noite, de nada adianta de estar aqui, adiante deste povo falando. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito tome este local, tome a vida deste humilde pregador e tome também os ouvidos e o coração dos Teus filhos que estão nos ouvindo nessa hora, para que todos nós possamos ser alimentados por Ti próprio. Que Tu resplandeças, Senhor Jesus, a glória de Deus através de Ti mesmo e glorifica-te a Ti mesmo, Senhor, através desta pregação. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, quando estamos em um culto como este, que é voltado para agradecermos ao Senhor, certamente um dos aspectos que devemos considerar é a palavra gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa a alguém que lhe prestou um favor, que lhe prestou um serviço, que lhe prestou um benefício, um auxílio, que lhe prestou uma ajuda e que envolve o sentimento de uma dívida de alguém para com uma outra pessoa e que é o desejo que sobressai do mais profundo do seu coração, no sentido de agradecer a essa pessoa por algum auxílio ou algum benefício que essa pessoa lhe prestou. E nós observamos, queridos, as Sagradas Escrituras e vemos que as Sagradas Escrituras, elas estão recheadas, estão permeadas, elas estão abundantes e dão ênfase na questão da gratidão. Aliás, quem de nós que já leu esse texto nunca ficou indignado
após ler esta história que nós acabamos de ver, dos 9 judeus ingratos que a caminho de Jerusalém, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele se encontrava já com a data da crucificação se aproximando, e quando ele passa entre as cidades de Samaria e Galileia, ele entra em uma aldeia cujo nome não fica registrado, e ao seu encontro vão até ele 10 leprosos. Interessante que desses 10 leprosos, 9 eram judeus, um era samaritano, e vocês sabem muito bem que os judeus se dão com os samaritanos, tanto quanto os corintianos se dão com os palmeirenses em época de final de campeonato brasileiro, ou ainda os judeus se davam com os samaritanos, tanto quanto os brasileiros se dão com os argentinos quando existe a final entre esses dois países em época de Copa do Mundo. Se um judeu se encontrasse com um samaritano, era possível até que eles partissem para a agressão física, tamanha era a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Mas ainda assim, entre esses 10 leprosos, sendo 9 judeus e um samaritano, entre eles existia um sentimento em comum entre eles: era a dor de todos esses carregarem sobre suas carnes a terrível doença chamada lepra. E os irmãos, se não sabem, deixa eu dar uma breve explicação de o que acontecia com os leprosos daquela época, as condições sórdidas que essas pessoas eram obrigadas a viver, porque em primeiro lugar eles eram obrigados a viver em um acampamento longe da cidade. Os leprosos, eles ficavam em uma distância de pelo menos 100 metros da distância de distanciamento daqueles que eram sãos, e quando passavam por alguma pessoa que era sã, eles precisavam de gritar: impuro, impuro, para que aquelas pessoas que fossem sãs não se aproximassem deles e não corressem o risco de serem contaminadas. Dependendo da duração da lepra, muitos perdiam os seus dedos, perdiam as suas mãos, as suas orelhas caíam, os seus narizes ficavam quase que totalmente sem nenhuma pele, descobertos a ponto de lhes apresentar o rosto. O mau cheiro e o aspecto da pele daquelas pessoas que eram acometidos pela doença de lepra eram insuportáveis, e esses homens, eles mendigavam, eles pediam e ingeriam comida que normalmente as pessoas sequer teriam condições de olhar. Muitos daqueles leprosos viviam do lixo, mas ainda assim, tudo isso não era o pior. Ainda existia uma coisa pior que atormentava os leprosos daquela época. Algo que, além de tudo isso, atormentava-lhes era a lembrança daqueles que a eles eram queridos, porque eles eram alijados da presença de suas famílias. Eles não poderiam mais viver com as suas esposas que tanto amavam. Eles não poderiam mais brincar com os seus filhos queridos, porque uma vez que os sacerdotes declaravam que eles estavam impuros, eles eram obrigados a sair do convívio com os seus familiares e eram obrigados a aguentar a dor da distância com os seus entes queridos, os seus lares, as suas carreiras, o respeito que eles tinham diante da sociedade e a sua dignidade lhes era retirada, lhes era arrancada. E o pior, além de tudo isso,
eles perdiam a esperança de poder reconquistar tudo isso, de poder reconquistar o reencontro com os seus familiares, de poderem ser reintroduzidos no seio da sociedade e de poder serem reintroduzidos no convívio com a sua amada família. Era possível, queridos, que alguns desses judeus podiam até ter feito parte do alto escalão da sociedade. É possível que eles já no passado tivessem sido judeus fiéis, enraizados na tradição da igreja, mas agora eles estavam acampados fora da aldeia, sem nome, expostos num viver de vergonha, de dor e num sofrimento inexprimível. Mas eis que entra por aquela cidade um homem que poderia restaurar tudo isso a eles e principalmente poderia restaurar-lhes a esperança. Este homem era um homem chamado Jesus. E Jesus, quando encontra com aqueles homens se dirigem até ele e dizem, e dão um grande grito, porque eles não podiam chegar perto de Jesus, e eles dizem assim: Mestre, compadece-te de nós. E Jesus simplesmente diz uma frase para eles: vão e apresentem-se ao sacerdote. Vão e apresentem-se ao sacerdote. Jesus, o texto não nos diz que naquele momento eles ouviram de Jesus que eles tinham sido curados, eles não ouviram de Jesus que eles estariam limpos, mas eles ouvem de Jesus apenas uma ordem: vão e apresentem-se ao sacerdote. Porque o sacerdote, da mesma forma que era o responsável e o único que tinha autoridade para declarar que eles estavam acometidos de lepra e deviam se dissociar do seio da sociedade, do seio da sua família, da mesma forma o sacerdote era o único que tinha autoridade para dizer que eles estavam limpos. E no caminho eles observam o milagre. No caminho eles observam que havia acontecido algo de especial em sua pele. No caminho eles percebem que haviam sido curados. Mas é interessante que o texto nos diz que apenas o samaritano resolve voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em alta voz, e é isso que o texto nos diz. Um dos 10 indo com eles foram purificar, um dos 10 vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E aí Jesus faz uma pergunta conforme o texto que nós acabamos de ler aqui. E aí Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Queridos, essa pergunta de Jesus revela uma forma muito errada que muitos de nós cometemos de nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós, como eu já fiz muito no passado, hoje aprendi um pouquinho mais e não faço mais. Eu já critiquei muito esses 9 no passado, mas eu descobri uma coisa: nós somos iguais a eles. Nós somos iguais porque nós reagimos muitas e muitas vezes como esses 9, porque nós não
somos agradecidos ao Senhor. Nós somos abençoados e nós não voltamos para agradecer. E uma pergunta que nós podemos levantar nesta noite é: por que no meio de 10, apenas um deixa de ir em direção ao sacerdote, que poderia ser aquele que daria a carta verbal para ele, de alforria, dizendo que ele estava limpo, mas ele desiste, ele volta para Jesus, se prostra aos pés de Jesus. E veja que interessante, os 10 se aproximam de Jesus no versículo 13, dizendo: mestre, agora aquele que volta, que não é o judeu, que é o samaritano, ele se prostra diante de Jesus, porque ele reconhece que Jesus não é apenas um rabi da época, mas ele reconhece que Jesus é o Salvador, ele reconhece que Jesus é aquele que poderia dessedentar a sua alma, ele reconhece que Jesus é aquele que era a fonte de água viva. Mas o que nós precisamos destacar aqui é que quando esses 10 saem e continuam o seu caminho, e apenas um no meio desses 10 retorna para agradecer a Deus, uma das questões que nós podemos destacar é porque esse que não estava escrito na igreja presbiteriana de Jerusalém, ele não estava escrito no rol de membros, porque ele era samaritano, ele era aquele odiado, ele era aquele que era o pária da sociedade judaica, que não poderia sequer se aproximar de um judeu, e ele sabia disso. Provavelmente ele lembrou que quando ele se aproximasse do sacerdote judeu, ele poderia, além de ser leproso, e da sua condição de lepra, ele ainda era samaritano, e ele se lembra que ele seria julgado pelo religioso da época, mas ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, e é por isso que ele se prostra aos pés de Jesus e ele adora a Deus. Quando o samaritano ele é curado, ele compreendeu que Jesus não era apenas um rabi comum, quando ele vai ao encontro dele e ele o declarou, mas ele descobre que Jesus era o Filho de Deus. Ele percebe que mais importante do que ir ao sacerdote era ir ao encontro de Deus. Provavelmente aquele sacerdote o receberia com desprezo, provavelmente aquele sacerdote o receberia com preconceito, provavelmente aquele sacerdote o receberia fazendo-lhe pouco caso, não porque era apenas leproso, mas porque era samaritano. E por isso ele volta para adorar a Jesus, ele volta para reconhecer a Jesus, e ele volta para agradecê-lo, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia suprir a saciedade de sua alma, e o único que poderia nutrir-lhe com o pão da vida e com a salvação eterna. Meus irmãos, como disse, eu já inúmeras vezes, quando lia no passado essa passagem, eu já fiquei indignado com esses 90%, mas eu descobri que eu faço parte deles. Eu descobri que o meu coração, ele muitas vezes é ingrato, porque ele não reconhece tudo aquilo que Deus já concedeu para nós em Cristo Jesus. Nós julgamos estes, mas a nossa tendência é muito parecida em momentos de nossa vida com o comportamento deles. Nós nos voltamos para Deus para obter dele as suas bênçãos, mas nós muitas vezes não o procuramos para nos relacionarmos com Deus que concede a nós as suas bênçãos.
e por meio da oração procurarmos crescer como cristãos atentos à sua palavra. Como nós lemos no início do nosso culto, nós apenas ouvimos, mas nós não procuramos praticá-la. Muitas vezes nós erramos porque procuramos a Deus exclusivamente, porque nós sabemos daquilo que Ele pode nos dar, mas não daquilo que Ele é. E a gratidão, palavra que nós fizemos uma brevíssima análise semântica no início do nosso culto, é o sentimento que moveu aquele samaritano a retornar do seu caminho, a reconhecer a Jesus como Senhor, não apenas mais como mestre, mas a reconhecê-lo como Senhor e a adorá-lo. O Salmo de número 116, versículo 12, que eu tenho procurado aplicá-lo diariamente à minha vida, nos diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. O salmista está dispensando em uma forma de retribuir a Deus por tudo aquilo que Deus lhe fez. O coração do salmista, no Salmo de número 116, 12, está pensando em uma forma de agradecer por tudo aquilo que Deus é. E o samaritano, ele volta para retribuir a Cristo com um sentimento de gratidão, de louvor, e não há uma outra forma de nós receber, de nós agradecermos o bem que temos recebido de Deus, mas também muitas vezes ao teu irmão, com esse sentimento que é a palavra gratidão. Eu tenho aprendido que para que nós sejamos mais abençoados, nós precisamos ser agradecidos. Certamente, queridos, essa pergunta em um culto como esse, que nós dedicamos a Deus para refletir sobre a ação de graças, é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, não apenas hoje, mas todo dia de nossa vida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo, ou em outras traduções, para com todos os benefícios que me tem feito. Como posso expressar a minha gratidão por tantas coisas boas que tenho recebido de sua mão? Que a nossa resposta, queridos, seja semelhante à do salmista, quando ele diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Apresentarei os meus sacrifícios ao Senhor perante todo o seu povo, não hoje, mas para todo o sempre. Amém. Querido, nós vamos agora ter um momento de... Você vai ter um momento de reflexão, juntamente comigo. Graziela, eu perdi, não consegui falar apenas 15 minutos, mas louvado seja Deus, é o Espírito que nos conduz. E enquanto você ouve essa bela canção preparada pelo nosso querido irmão Eric, o salmo de número, do hino de número 62, você vai refletir em tudo aquilo que você pode agradecer a Deus na noite de hoje. E logo em seguida, nós vamos voltar. Vamos encerrar o culto com uma oração
de gratidão, mais uma oração de gratidão, e você vai colocar diante de Deus isso que o Espírito Santo trouxe ao teu coração, que é motivo teu de agradecimento. E nós vamos orar e eu vou impetrar a bênção. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Louvado seja o nosso grande Deus. Nós queremos agradecer a todos os queridos irmãos que contribuíram com os dons e os talentos que foram concedidos pelo nosso bom Deus a eles, para que todos juntos adoremos ao nosso grande Deus. Nós vamos agora fazer uma oração, eu vou impetrar a bênção e logo em seguida nós ouviremos o pós-lúdio. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem sido para nós. Ainda, ó Senhor, que em momentos de desafios, ainda que em momentos de lutas, ainda que em momentos não apenas de grandes desafios da humanidade, mas desafios pessoais também, pelos quais nós atravessamos, o Senhor tem nos dado graça.
O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado, e nós podemos sim olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, que darei a Ti por todos os benefícios que me tem concedido. Nós encerramos esse culto, Senhor, dizendo a seguinte declaração: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, adorarei ao Senhor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e a comunhão e consolação do seu Espírito seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua